Hoje nós vamos falar sobre assembleias. Moradores entre si brigarem numa assembleia. Algumas pautas exigem que a assembleia tenha um quórum específico naquela pauta para aprovação. Brigas entre moradores que a gente tem que apaziguar no meio da situação da assembleia. Eu tive um caso em uma assembleia, Wesley, que um advogado inventou uma lei. Hoje é dia de assembleia, hoje é dia de confusão, gritaria, tiro, porrada e bomba. Estamos começando o 6º episódio do Sindicast Extraordinário e eu não vou deixar de lembrar todo mundo de seguir as nossas redes sociais, inscrever no nosso canal do YouTube e, é claro, acessar o nosso site sindicoextraordinario.com.br. Eu sou a Alana Coutinho, sou advogada, sócia proprietária da Singular Administradora. Mas vamos falar do nosso convidado mais que especial. Hoje nós estamos aqui com Wesley Oliveira Freitas, que é síndico profissional, nascido em Tubiara, mas vive há muitos anos na cidade de Uberlândia. E vejam só que curioso, o Wesley é enfermeiro do trabalho por formação e gestor financeiro, e é também síndico profissional. Seja bem-vindo, Wesley. Obrigado, Alana. Desde já agradecendo, e parabenizando pelo projeto, que tem dado muito certo. Então, os parabéns, é a oportunidade de nós, síndicos, estar trocando uma ideia aí, compartilhando o nosso trabalho com todo mundo, Parabéns. Então, bora prosear sobre o assunto de hoje, que é o que mais causa polêmica dentro dos condomínios. Hoje nós vamos falar sobre assembleias. Para a gente começar, Wesley, explica para nós de uma maneira bem simples como que uma assembleia funciona dentro de um condomínio e por que ela é tão importante. Então, a assembleia, de uma forma bem tranquila, bem fácil de todo mundo entender aí, pessoal? A assembleia, a gente é marcada, são 2 tipos de assembleia, ordinária e extraordinária, que são feitas uma vez no ano a ordinária e extraordinária a qualquer tempo que a gente pode estar marcando, Então, a ordinária, normalmente a gente presta as contas, presta as contas do exercício anterior, e juntamente com a previsão orçamentária, que normalmente a gente faz esse tipo de trabalho todo ano, Todo síndico tem que fazer essa prestação de contas, E a extraordinária, quando tem algo, a própria palavra fala, extraordinária é algo que foge do comum, Então a gente pode estar marcando a qualquer tempo, devido à demanda de urgência, A gente sabe que a participação dos moradores em assembleia cada vez mais tem diminuído. Pelo menos assim, enquanto administrador, eu tenho reparado isso, Então, às vezes a gente vai numa assembleia, a gente vê que cada vez menos os moradores estão participando, querendo entender o que é o condomínio, como funciona, quais são as regras. Como que você tem lidado com as questões das assembleias durante a sua gestão de condomínio? Então, a nossa gestão, a gente procura trazer os moradores para perto, Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia, até pegando um gancho em uma das minhas formações de enfermagem, Às vezes as pessoas olham e falam, não, enfermeiro é síndico, Mas é uma coisa que me agrega bastante o lidar com pessoas, Então, há 12 anos de enfermagem vem me trazendo isso juntamente com a gestão financeira, que me ajuda a trato de contabilidade, mas assim, trazer o pessoal mais próximo. Então, meu tato é direto com o morador, o contato direto com o WhatsApp, pessoal, vamos participar que as definições dependem de vocês, Então, tem dado muito certo. E o Wesley, assim, nas assembleias, geralmente é onde se define ali as questões principais do condomínio. Então, se vai aprovar alguma chamada extraordinária ou alguma melhoria para o condomínio. Quando você traz isso para uma assembleia, seja ela ordinária, seja ela extraordinária, o que você busca, De que forma você busca envolver os moradores naquela pauta, que está dentro da assembleia, para que realmente você tenha efetividade naquela votação? Sim, eu gosto no trabalho, demonstração dia a dia, Então, eu procuro fazer o que eu faço no dia a dia no condomínio, eu procuro jogar, assim, publicizar, jogar, as atividades que a gente está fazendo e procurando trazer nas assembleias, mostrar, o que foi feito durante a gestão, Eu acho que isso facilita na hora de uma aprovação, As assembleias hoje em dia, elas têm aquele rótulo de serem chatas, de serem monótonas, ou de às vezes dar briga, Como que você lida enquanto síndico com isso? Como que você faz para a assembleia correr tranquilamente, sem nenhum tipo de intercorrência ali, digamos assim? A maior dificuldade nossa é essa, que a gente tem
e já surgiu várias brigas em assembleias, né? Isso antigamente era bem comum quando a gente assumiu. Então a gente procura lidar na conversa, né? Eu acho que o diálogo a gente resolve tudo e a gente vai inteirando as pessoas, né? Seja para as assembleias, seja para conflitos, a gente pensa que o diálogo resolve, né? Wesley, algumas assembleias elas podem se estender por horas, dependendo até com debates que estão fora da pauta ali do momento. Como que você faz para tornar suas assembleias de uma certa forma mais produtivas, mais agradáveis? Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Porque normalmente as pessoas querem que fogem da pauta, né? Querem que fogem do assunto. Então a gente tenta lidar daquela forma, gente, vamos seguir a pauta corretamente, né? Por mais difícil que seja, né? Um pensa de uma forma, um quer aumentar as pautas, mas a gente tenta seguir a risca o que está na convocação em si, né? Então, e nesse caso é importante ter uma administradora competente ao seu lado. Isso é o primordial para a gente, né? A administradora é a base de uma boa sindicância, né? Então, se o síndico tem uma administradora de qualidade, com certeza a administração fica até mais fácil, né, para a gente. Wesley, a gente sabe que em assembleia tudo pode acontecer. Então a gente tem moradores às vezes irritados, moradores que perdem a inteligência emocional, moradores que não sabem ali lidar com a situação. Queria que você me contasse, você enquanto síndico, como é que você faz nesse tipo de situação? Nesse tipo de situação a gente tenta acalmar os nervos, né? Não adianta um síndico despreparado que vai piorar a situação, né? Então, já aconteceu alguns anos para trás com a gente, moradores entre si brigarem numa assembleia, mas a gente ponderando e conversando, a gente conseguiu acalmar o pessoal. Então, eu creio que a base é a calma naquele momento, né? Transparecer uma calma para os moradores para procurar dar andamento na Assembleia. E o síndico tem que estar ali com as rédeas daquela Assembleia, né? Não pode deixar a coisa correr solta, porque senão fica tudo mais complicado ainda, né? Isso, o síndico deixar solto gera um conflito maior, né? E isso que é a dificuldade. Então tem que ter essa rédea sempre, né? Principalmente pautando pela transparência ali, aquela calma naquele momento, né? Wesley, nas assembleias existem a figura do presidente e do secretário. São nomeados em assembleia e precisam, né, algum morador estar nesse papel. Só que muitas das vezes eles não querem, né, participar, às vezes por não entender, enfim. Como que é para você, nessas assembleias que você gerencia, buscar que esses moradores façam esse papel? É bem complicado, né? A maioria dos moradores se abstém, não quer participar, né? Eles querem observar, votar, né? Mas participar efetivamente, essa é a dificuldade, né? Então, até nas últimas assembleias, eu creio que seja de forma geral em todos os condomínios, a própria administradora que faz esse papel, né? Que moradores, né, tinham que participar mais efetivamente, né? Então, a gente tem essa dificuldade em todas as assembleias, né? De buscar, a gente tenta buscar, mas sempre é a administradora que está fazendo esse papel ultimamente. Para você, enquanto síndico, o que você acha que não pode faltar numa assembleia? A transparência. O principal é a transparência. Eu creio que tem levado a gente a expandir a nossa carteira de condomínios esse ano, né? Eu creio que foi a transparência, né? Então, a gente está aumentando agora com essa transparência, com indicações. Então, acho que a transparência é a base de tudo. Vamos falar, então, um pouco sobre a nossa vivência com a assembleia. Então, a gente convoca aquela assembleia ali com as pautas que são necessárias, né? Igual você comentou no início do episódio, que temos as assembleias ordinárias, que são as pautas obrigatórias, então prestação de contas, previsão orçamentária, eleição de síndico, muitas das vezes, e as extraordinárias que acontecem a qualquer momento, por seja qual pauta for que seja necessária uma assembleia deliberar. Dentro dessas assembleias, existem as pautas dos assuntos e existe a forma de se convocar a assembleia. Então, muitas das vezes, nós, enquanto administradora, a gente recebe do síndico aquela pauta para formalizar isso e apresentar para os moradores. Você, enquanto síndico, como que você faz para isso chegar até os moradores e você ter um maior número ali de pessoas? Sim, é a importância, mais uma vez, esse apoio da administradora, né, que é fundamental chegar em todos os moradores, até porque você tem que fazer uma assembleia, você tem que publicizar e todo mundo está ciente dessa assembleia. Não tem como a gente fazer uma assembleia sem todos os moradores saberem ali, né? Até porque pode ser cancelada uma assembleia que não foi divulgada, né, nos meios corretos, né? Vamos falar um pouquinho de quórum.
Algumas assembleias exigem, algumas pautas exigem que a assembleia tenha um quórum específico naquela pauta para aprovação. Explica para a gente um pouquinho como que funciona essa questão do quórum. Bem, essa questão de quórum é bem tranquila de responder, principalmente para demandas de mudança de regimento, alguma coisa, precisa de um quórum específico, no caso 2/3, né, que a gente fala, né? Para marcação de assembleia, né, até puxando o gancho lá da primeira, né, não só o síndico pode marcar a assembleia, né, como os moradores também podem, né, a partir de que tenha um quarto de moradores, né, podem ter essa convocação também. Então, basicamente, para mudança de regimento, para mudança de estatuto em si ali do condomínio, tem que ter pelo menos 3/4, né, dos moradores, né, é o básico que precisa ter de quórum, né. E também, Wesley, tem aquela questão assim, vamos falar de destituição de síndico, igual você comentou. 1/4 dos moradores podem convocar a assembleia. Geralmente, as próprias convenções trazem, né, essa questão do quórum, que tem que ser 2/3 para destituir um síndico. Então, esse rol, ele geralmente está elencado na convenção. Sim. Também, né? Com certeza. A convenção é a base que rege o condomínio, né? Então, o que está na convenção normalmente fala de questão de tempos de assembleia ali, né, na convenção, de quórum específico. Então, tem que estar seguindo essa convenção para fazer da maneira correta, né? Assembleia de prestação de contas, a gente sabe que é aquele AUE. Muitas das vezes a pessoa chega ali, o morador chega ali e não sabe nem o que está acontecendo dentro da Assembleia. E eu sempre falo, enquanto administradora, que o livro de prestação de contas ele é mensal. Ele deve ser olhado todo mês pelo morador para que na Assembleia de prestação de contas ele já pontue se ele tem dúvidas ou não. Como que você lida com essas assembleias de prestação de contas? Geralmente é um resumo que você faz daquilo que aconteceu dentro do ano e aí a questão mais detalhada vai no livro fiscal mesmo? Isso, a prestação de contas anual, né? Visto que a gente já tem a mensal, né? E juntamente um aplicativo da administradora que é super válido, que os moradores acompanham mês a mês, chega na prestação de contas anual se torna mais fácil, né? Um resumo ali já resolve, no nosso caso, né? Porque a transparência é mensal, então praticamente não tem dúvidas. Quando tem dúvidas, a gente já tira na hora, né? Então é muito importante, né? A gente está mês a mês e dia a dia explicando para os moradores para chegar na Assembleia e se tornar mais fácil, mais tranquila a prestação de contas. Né? E eu brinco, Wesley, que geralmente o morador que tem a dúvida é aquele morador que nunca acompanha e nunca participa, né? Sempre é esses, né? Os que mais têm dúvidas, os que nunca participam, os que vão te criticar, aqueles que chega na Assembleia e fala, eu não vi isso, né? Por que esse aumento, principalmente quando tem aumento de taxa. Então, esses moradores que a gente tem essa dificuldade, né? Sempre tem. E a importância de prestar contas até traz muito à tona essa questão do aumento da taxa mesmo, porque você presta as contas, demonstra que existe, às vezes, um déficit ali dentro do condomínio, para que você consiga aumentar a taxa. E mesmo assim, muitos moradores tendem a não entender isso, né? E não entende, porque quando se fala de aumento, qualquer morador, assim, né, eles têm essa dificuldade. Mas a partir do momento que você explica o porquê do aumento em si, né, bem detalhado em si, se torna tudo mais fácil, né? O secretário de Assembleia é quem geralmente fica responsável por redigir a ata, né, que vai ser registrada futuramente num cartório. Geralmente, vocês escolhem como esse secretário de ata? O secretário, a gente normalmente escolhe algum morador, tenta escolher algum morador lá na hora da Assembleia, né? Então, ele é uma pessoa nomeada? Nomeada lá na hora do momento da Assembleia. E se ninguém quiser? Aí passa para o segundo plano, que é os assessores da administradora, né, que sempre estão lá para nos auxiliar. Agora nós vamos falar sobre bafões. Wesley, você já passou alguma situação em Assembleia inusitada, alguma coisa que você vivenciou bem diferente do normal? Assembleia a gente passou antes de a gente ser síndico, né, que tinha várias brigas, né, e durante a sindicância nossa também, né, brigas entre moradores que a gente tem que apaziguar no meio da situação da Assembleia para poder concluir a Assembleia, né. Eu acho que é o de praxe isso aí, é um que concorda de uma forma, o outro pensa de outra forma, então a gente tem que entrar no meio e procurar acalmar. Então, mais brigas em si, né, em assembleias que tem bastante, né, acalorado. Gente, eu tive um caso em uma assembleia, Wesley, que um advogado inventou uma lei. Eu estava sentada escutando e falei, gente, mas eu nunca ouvi falar dessa lei. E comecei a pesquisar naquele momento da assembleia a lei que ele estava falando e eu não encontrei.
Eu fiquei naquela dúvida, eu levanto a mão e falo que a lei não existe, eu fico quieta no meu canto, mas a gente passa várias coisas em assembleia, e às vezes situações que você não está esperando, às vezes alguém fala alguma coisa que você fala, gente, isso não está certo, não é bem assim, ou não está dentro da convenção, ou não está dentro do que é possível fazer. Então eu falo, a assembleia é um bicho de sete cabeças às vezes, porque você nunca sabe o que você vai vivenciar dentro dela, né? Verdade, verdade. A assembleia é uma surpresa, cada assembleia é uma surpresa, né, que a gente tem. Uma dúvida que eu sempre respondo aqui dentro da administradora é: mas participou só uma pessoa da assembleia? Essa assembleia é válida? É válida, é válida. Independente de quantidade. Tendo um morador lá, votante, né, do quórum ali, um morador tá na ata, tá registrada, não é válida, logicamente, é bem válida, né? Então não adianta depois o morador ir chorar para a síndico, o morador vir chorar para a administradora, que não tem o que fazer, né, Wesley? Não tem o que fazer. Passou a assembleia, não tem o que chorar mais, né, como se diz. Se vocês que estão nos assistindo é um morador de um condomínio, por favor, né, Wesley, participem das assembleias. É o ato soberano do condomínio. É onde vocês deliberam e decidem sobre tudo. Não deixem de ir, né? É fundamental a participação de todo mundo, né? As decisões tem que estar todo mundo. Pessoal, então é isso. Estamos encerrando o nosso 6º episódio. Quero agradecer ao Wesley pela sua participação. Obrigada por ter aceitado o convite. Não deixem, mais uma vez, de seguir todos os nossos canais, curtir nossa página no Instagram, acessar o nosso site síndicoextraordinário.com.br e participar de todas as assembleias, hein, pessoal? Obrigado, Alana. Eu que agradeço, né? A gente está à disposição, agradecido pelo convite. O que precisar da gente, a gente está à disposição, né? E parabenizar mais uma vez, né? O projeto é excelente, a gente síndico que está participando, a gente só tem a agradecer que estava precisando desse projeto chegar em Uberlândia, chegar na região e chegar no Brasil, né? Algo diferente que todo mundo tem que assistir, tem que estar ligadinho, né? Para seguir e ver de verdade as demandas do condomínio, né? Tirar aquele paradigma, né? Que quase ninguém sabe, né, de que acontece nos condomínios. Então a gente síndico está aqui para somar com vocês. Obrigado. Quase ninguém não. Ninguém sabe o que a gente passa. Ninguém né? sabe. É só quem trabalha no mercado de condomínios que sabe a realidade. Verdade. Eu sempre falo isso. Verdade. Quem quiser me seguir é o Wesley Síndico Wood, né, no Instagram lá. Fiquem à vontade, né? A gente está à disposição. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.